Opa, e aí turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre a criação de furos quando se trata de impressão 3D. A gente consegue criar furos com facilidade, porém, quando a gente vai imprimir esses furos, eles podem sair ali com medidas diferentes daquilo que a gente planejou. E isso acarreta um monte de problemas, principalmente na precisão do projeto, quando se trata ali do encaixe e também do funcionamento do mesmo. Eu tenho um vídeo aqui para explicar bem essa situação e qualquer coisa a gente vai discutindo aqui nos comentários depois, caso vocês tiverem alguma dúvida, beleza? Eu vou passar o conceito aqui para vocês e quando forem aplicar aí com furos para ser impresso na impressora 3D, você pode utilizar aqui desse mesmo recurso, beleza? Então o que que acontece? Quando a gente vai imprimir uma peça em 3D, ela sai desse jeito aqui, ó. Ela sai com esse... Vou tirar um print aqui para a gente conseguir analisar bem. Olha só. Vou jogar aqui no Paint. Olha só. Quando a gente analisa esse furo aqui pela lateral, ele não sai um círculo perfeito. Ele sai mais ou menos assim, ó. Beleza? E por que que isso acontece? Justamente por conta da deposição de material durante o processo de produção. A gente não consegue ver esse defeito durante o processo de fatiamento, que é justamente ali a programação da peça antes dela ser impressa em 3D, e isso a gente consegue acertar justamente na hora da criação em 3D. Então, como é que funciona? Para início de conversa aqui, eu vou criar um cubo. A gente pode vir aqui nessas ferramentas do Fusion 360, caso você não tenha ele, você consegue baixar gratuitamente. E antes de criar furos, antes de imprimir suas peças que tenham furos, é importante você fazer alguns testes. E esses testes podem ser feitos em peças menores para você, além de conseguir chegar em um resultado final mais rápido, você consegue também ter mais precisão e gastar menos material, porque você está fazendo esses testes antes da impressão 3D final do seu produto. Vamos supor que a sua peça é muito grande e nessa peça grande possui alguns furos. E você só vai perceber depois que esses furos não estão precisos quando a peça estiver pronta. Então, você pode optar ali por passar uma broca, fazer um pós-processamento, mas não é o mais recomendado. Você consegue prevenir isso aqui no processo de criação em 3D. Então vamos supor que você precise fazer alguns furos em algumas peças, tá? E você queira ter precisão. Então o que que eu recomendo para os meus alunos? Faça um cubo normal desses daqui e coloque nessa peça as dimensões exatas dos furos que terá na sua peça final, ou seja, na sua peça maior. Então, normalmente a gente não tem uma falta de precisão quando o assunto é no eixo Z, tá? O que é o eixo Z aqui da impressora 3D? É essa parte aqui, ó. Então vamos supor que eu tenha um furo aqui, tá? Para quem não sabe como colocar no centro no centro da peça um furo, o que você pode fazer aí, ó? Você pode criar uma linha, tá? Essa linha aqui nessa ferramenta aqui que abre, você pode colocar aqui, ó, uma linha de construção, e beleza? E vindo aqui em cima da peça, ó, quando você chega no centro dela, ela parece meio que um triângulo, tá? Então você pode criar uma linha aqui, outra linha aqui, que você terá o centro da sua peça, tá? De acordo com as linhas que você criou aqui. Então vamos supor que a sua peça, ela tem um furo aqui de 20 milímetros. Isso é importante por quê? Porque se essa peça tiver um furo de 20 milímetros, você já vai conseguir com essa criação, com esse pequeno cubo de calibração aqui, a precisão do seu furo. Ou seja, se eu coloquei aqui 20 milímetros e eu vou lá para o programa de fatiamento, já vou abrir aqui para a gente visualizar isso também, como é que funciona ali na prática, e jogo para a impressora 3D, nem sempre o resultado final será exatamente do jeito que a gente colocou aqui no programa CAD. Então, para isso, é importante que você tenha em mãos um paquímetro, porque é exatamente com ele que você vai medir pós-processamento, tá? Depois da peça ser fabricada, exatamente a medida que está dando aqui. Então, como a gente colocou aqui um furo de 20 milímetros, caso o furo saia com 20,5 milímetros, é importante que você volte aqui no processo de criação e coloque, de acordo com as medidas aproximadas desse furo aqui, uma medida menor. Ou seja, se ela saiu com 20,5, você vai colocar aqui, ó, ao invés de 20, você vai colocar 19,5, tá? Aqui, ó, 19,5. Ou seja, ele vai colocar essa diferença ali durante o processo de produção.
Só que não é normal a impressora 3D variar tanto, tá? Se ela estiver variando mais de 0,3 milímetros, é importante que você visualize ele as correias, os rolamentos, a precisão da sua impressora para ver se ela não está saindo muito fora ali. Porque se ela está saindo esse tanto em um furo pequeno, consequentemente uma peça maior, principalmente quando você for fazer uma peça funcional, ela terá uma dimensão diferente daquilo que você planejou, beleza? Então esse é o primeiro conceito. Você pode alterar essa dimensão aqui. E o que acontece? Quando a gente salva esse corpo aqui como STL, a gente pode vir aqui no canto superior esquerdo, clicar aqui ó, em salvar como malha, ok. Você vai colocar ali na pasta, né, que você selecionou, nesse caso aqui eu vou colocar nessa pastinha. E quando a gente está configurando uma peça como essa daqui, ó, eu posso jogar, né, esse STL que a gente acabou de fazer aqui. E quando a gente fatia esse modelo, olha só o que acontece. Eu tenho, de certa forma, uma precisão maior, porque a deposição de material ela é constante em cima dessa primeira criação aqui, ó. Então, caso a sua máquina estiver bem calibrada, ela vai seguindo todo esse perfil, dando assim a precisão que você precisa nesse ambiente, ok? Uma outra forma também, principalmente quando for peças funcionais, é você variar a inserção dessas costuras aqui, ó. Então isso aqui aparece dentro dos programas de fatiamento, né? Isso funciona tanto para o Arc Slicer, que é esse programa aqui, quanto também para o Ultimaker Cura, que a gente utiliza aí principalmente para peças funcionais e mecânicas, que é o programa que a gente ensina lá dentro do nosso curso. E você consegue variar essa deposição aqui, ó, de costura. Então ele vai fazer um pouco de costura aqui, um pouco de costura aqui, tá? Um pouco de costura aqui. Isso ajuda para que a sua peça ela tenha mais precisão e também tenha mais resistência, porque o ponto de costura não está fixo só em um lugar. Então é muito mais fácil a peça quebrar nessa região do que se você simplesmente colocar aqui essa costura em vários pontos diferentes, ok? Dentro do Ultimaker Code a gente consegue mesclar, mas o conceito é importante aqui para que você utilize aí durante as suas otimizações. Agora, quando se trata de um furo nesse sentido, olha só, vamos supor que eu tenho furos assim e eu tenho furos assim também, ó. Então, o que você pode fazer aí, ó? Você pode fazer o seguinte, quando você for criar a sua peça, analisa bem, imprimir a sua peça, né? Analisa bem quais que são as dimensões do furo, porque daí você consegue variar justamente nesse cubo aqui. Então, vamos supor que eu tenho um furo de 5, vamos supor que eu tenha um furo, colocar no centro aqui, ó, um furo de 5, né? Vamos fazer aqui já. Ele pode ser passante ou não, tá? Isso aqui não influencia. Ou você pode colocar ele até aqui no centro, ó. Um 5. Outro que tenha o furo de 15. E assim por diante. Por quê? É interessante que seja o mesmo furo, né, da sua peça original para que você tenha ali exatamente com precisão essas furações. E aqui que chega o ponto importante. Porque quando a gente tem uma peça assim, eu vou salvar ela com uma STL para a gente analisar ali no programa de fatiamento. Vamos pegar direto a peça aqui. Ó, quando a gente coloca essa peça aqui, o que acontece? Com a deposição de material, quando chegar nesses pontos, olha o que vai acontecer. Possivelmente ele vai criar uma base aqui nessa parte de baixo, o que vai deixar, dependendo da quantidade de altura de camada que você coloca, ela vai deixar mais preciso. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que analisar ao configurar peças que tenham furos é a altura de camada. Porque quanto menor a altura de camada, mais preciso vai ficar nesses ângulos maiores. Então aqui a gente tem um ângulo bem maior, que se a gente reparar bem, olha só como é que fica. Então, só para a gente fazer uma comparação, aqui eu estou utilizando, normalmente a gente utiliza aí a altura de camada de 0,28 milímetros, tá? Principalmente para quem já acompanha aqui o canal, sabe que essa altura é uma altura boa para peças, né? Independente se seja uma peça funcional ou uma peça que não terá esforço mecânico, né? Então aqui a gente, para ter uma comparação, ó, eu vou colocar aqui, só para a gente analisar. Ó, deixar aqui.
beleza? E olha só o que acontece só alterando essa altura de camada. Vou colocar aqui, ó, 0,15 milímetros de altura de camada. Vou fatiar novamente. E olha só o que ele me dá. Ele me dá uma precisão maior. Quanto menos eu diminuir isso aqui, ó, vamos colocar 0,1 milímetros. Mais detalhes, olha só, ele vai pegar para construir esse círculo. Porém, nem sempre eu vou precisar diminuir essa altura de camada, porque isso demanda mais tempo de impressão. Então, aqui como a gente trabalha com otimização, é muito mais interessante, por exemplo, a gente alterar ali o designer, né, da forma que eu vou mostrar para vocês, tá? O desenho da forma que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só a diferença que a gente tem aqui, ó. A gente consegue analisar, olha só, que existe um distanciamento em relação a esse início aqui, olha só, maior do que esse daqui com a altura de camada menor. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando é na prática, quando esse produto está sendo fabricado, o que acontece? Essa deposição de material, vou colocar aqui 0,28 só para a gente voltar lá. Essa deposição de material na parte superior, quando vai fechar aqui, ó, essa parte de cima do furo, principalmente quando essa temperatura ela não está bem calibrada, ela acaba derretendo e fazendo como se fosse ali uma barriga nessa parte, tá? Então, olha só, ela faz como se fosse uma ponte, né? E essa ponte aqui ajuda para que a peça, nesse ponto em específico, fique mais baixa, tá? Então, se a gente colocar aqui uma vista lateral, desse jeito aqui, ó, e visualizar essa parte, quando a peça ela vai sendo impressa ali camada sobre camada, o que acontece? Essas linhas aqui elas vão sendo depositadas no ar, porque de fato elas não possuem uma sustentação segura, igual nessa região aqui, perfeito? O que ocasiona, né, esses problemas, olha só. Então, se a gente vai colocar, por exemplo, um eixo, ele não vai entrar, justamente por conta desse problema. Então, uma solução é o quê? É a gente fazer aqui um rasgo tanto na parte superior quanto na parte inferior também. Justamente por conta desses problemas que eu acabei de passar para vocês. Então, por isso que é importante a gente saber o motivo de cada uma dessas situações acontecer, o porquê que cada situação dessa acontece, para que a gente consiga ali trabalhar e modificar caso necessário. Então, aqui a gente consegue ter esse mesmo problema, e aqui nessa parte azul significa uma área de ângulo maior, né? Que necessariamente, para facilitar ali a precisão da peça, teríamos que usar o suporte. Então, durante o processo de criação, a gente consegue tomar algumas decisões. Uma delas é o quê? Fazer exatamente como está no vídeo aqui, ó. A gente usar uma formulazinha, né? Colocar aqui uma linha de 120 graus, assim, ó, desse jeito, ó. Clicando aqui no esboço 2D, fazendo aqui uma operação como essa, juntando, né, essas linhas aqui, ó, com tangência, tanto essa parte aqui quanto essa parte aqui, alinhando esse centro aqui, ok? E colocando aqui um ângulo de 120 graus. Ó. Aqui eu já tenho exatamente o rasgo que eu poderia fazer para prevenir esse problema. O que acontece? Se eu faço isso, a deposição de material ela vai ter um ângulo mais, olha só, um ângulo menor. Ou seja, ele não vai depositar material no ar. Para facilitar ainda mais, a gente conseguiria colocar arredondamentos aqui e tudo mais. Tá? Essa é uma opção. Outra opção também é o quê? É a gente fazer aqui, ó, para não danificar o nosso furo, simplesmente um rasgo com a ferramenta retângulo, tá? Então, se eu faço aqui, ó, esse retângulo aqui com uma medida específica, né? Vamos colocar aqui 5 milímetros. Obviamente, eu vou ter aqui uma quebra, né? Uma ponte sendo feita, porém aqui na parte de cima eu consigo colocar também chanfros para facilitar essa criação, beleza? Então eu vou ter toda essa área de contato aqui na lateral para encaixar o eixo e deve ser analisado justamente a aplicação, porque se eu vou precisar de uma vedação aqui, nem sempre esse ponto, esse processo aqui ele vai dar certo, tá? Mas você pode otimizar aí de acordo com o que você precisa. Então se eu faço aqui esse rasgo, ó, faço aqui a retirada de material e deixo ela exatamente assim, na hora do fatiamento eu vou ter uma propriedade de produção mais segura.
Então eu posso vir aqui, eu posso salvar o arquivo como STL. Vou colocar aqui como ponto 3, salvar, corpo 3, né, salvar. E na hora da produção aqui a gente já consegue ver uma diferença significativa, tá? Olha só. Então se eu venho aqui e altero esse posicionamento, aqui eu já fiz aquela questão, né? E aqui no fatiamento a gente já consegue visualizar aqui um ajuste melhor dessa parte superior, tá? Essa mesma estrutura aqui da parte superior, ela poderia ser feita aqui também na parte de baixo, tá? Então essa é uma opção aqui, além de colocar mais material ali na parede, né, para que ele fique mais resistente. E olha só, nesse ponto aqui também a gente tem a mesma questão, porém ele não vai ter ali aquele problema que a gente colocou, né, do material ali derreter e ficar ali com um aspecto visual diferente de um círculo, beleza? Para melhorar ainda mais esse processo aqui, a gente poderia colocar aqui um chanfro, né, ou arredondamentos nessa parte de cima aqui, perfeito? Olha só, para otimizar ainda mais o processo, beleza? Mas essas são opções aqui dentro do CAD que a gente pode utilizar, né, para ter ali uma peça mais precisa. Então eu posso usar com precisão aqui, ó, por exemplo, de acordo com o distanciamento que a gente colocou, para que essa peça aqui ela fique desse jeito e a gente tenha mais precisão nesses encaixes, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, modelagem, impressão 3D, esse aqui foi uma aula técnica para você utilizar aí quando precisar fazer furações nos seus projetos em 3D e eu espero que tenha somado. Caso você precise de formação, precise lapidar os seus conhecimentos aí de modelagem, impressão 3D, a gente tem um curso específico onde a gente ensina você a criar projetos pensados para o processo de produção FDM, ou seja, para impressão 3D. Então hoje é muito melhor você ter ali o conhecimento aplicado exatamente para essa funcionalidade, para que você não perca tempo aí durante os processos de criação e justamente na identificação dos produtos que dão mais lucro, que agregam mais valor no seu negócio, tanto com produtos quanto com serviços, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Caso você não ativou o sininho ainda para receber novos conteúdos aqui, ative, porque aqui a gente sempre está postando sobre esse tema, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!